Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Rafael Dyer, gravando aqui a nossa primeira aula para esse nosso período de quarentena. Então essa aula vai ser aula de Física 1, módulo 2, dilatação térmica. Tá? Bom, dilatação térmica é um fenômeno que ocorre nos materiais, todos os materiais na verdade, mas principalmente nos sólidos que a gente vai estar estudando, tá? E ela ocorre quando temos variação de temperatura. A gente pode falar de dilatação ou contração térmica. A gente pode dizer que os materiais se dilatam quando estão aumentando, quando a temperatura está aumentando, e que se contrai quando a temperatura está diminuindo, certo? Uma maneira boa de imaginar como funciona a dilatação é você imaginar que os materiais são compostos de várias partículas, né? Então a gente tem diversas partículas alinhadas, né? Às vezes numa estrutura cristalina, às vezes não, né? E essas partículas, elas estão ligadas por algumas forças, né? Forças de todo tipo que vocês aprendem aí na aula de química, né? Temos ligações covalentes, ligações de Van der Waals, ligação iônica, etc., né? Independente da ligação. Então imaginem como se fossem várias partículas, faltou uma ligação aqui, várias partículas ligadas por algum tipo de ligação, ok? Quando você aumenta a temperatura, o que você vai estar fazendo, na verdade, você vai estar aumentando a vibração dessas partículas, tá? Porque a temperatura, ela na verdade, uma medida do grau de agitação médio das partículas. Então, se você percebe um aumento de temperatura, é porque na verdade essas partículas começaram a se agitar mais. Quando essas partículas se agitam mais, elas começam a sair da sua posição de equilíbrio e ir para posições de equilíbrio mais distantes umas das outras, tá? Digamos, a ligação original as mantinha uma certa distância, mas como você está conseguindo injetar mais energia no sistema, elas começam a se distanciar cada vez mais, até que chega, por exemplo, às vezes ao ponto da fusão, se você estiver falando de um metal, né? Então, quando a gente está falando de dilatação, a gente não considera esse ponto, que é o ponto em que as partículas se dissociam completamente, né? A gente só vai até o ponto em que elas ainda estão ligadas, tá? Porque senão muda, já não é mais dilatação, mudou o material, né? Já não é mais um sólido, se torna um líquido, por exemplo, né? Então a gente vai trabalhar com variações de temperatura que não sejam muito grandes, ok? Bom, então eu posso imaginar da seguinte maneira, né? Imagina que eu tenho aqui uma partícula, aqui, tá? São as partículas aqui, então eu vou dar uma outra aqui. Então, esses pontinhos são as partículas. Imagina que essa é a distância original entre elas. Imagina que eu vou aumentando a temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, a distância entre todas elas começa a aumentar. Então, imaginando que a primeira partícula se mantenha no mesmo lugar, então a segunda partícula vai um pouco mais longe, a outra um pouco mais longe, a outra um pouco mais longe, a outra um pouco mais longe. De modo que o comprimento total do material vai mudar. Então imagina que aqui onde está em azul é o comprimento original, tá? Aí, como ocorre um distanciamento de todos os pares de partículas, o comprimento final acaba sendo um pouquinho maior. Quanto maior? Vai depender de algumas coisinhas que a gente vai determinar aqui, ó. Isso aqui que está em laranjinha
é o quanto dilatou. Então, isso aqui é o que nós chamamos de ΔL, tá? O ΔL é quanto o comprimento aumentou. No caso a gente está falando ΔL, mas pode ser dilatação de vários tipos. Pode ser a dilatação do tipo volumétrica, né? Pode ser a dilatação superficial, né? No caso a gente vai trabalhar de início aqui com a dilatação, como é que se diz? Linear, porque ela é mais simples para a gente começar o trabalho, tá? Bom, então vamos lá. Então eu falei que o ΔL é a variação de comprimento que sofre um material que está variando a temperatura. Esse ΔL ele pode ser tanto o quanto o material diminuiu, como o quanto o material aumentou, tá? Então esse ΔL ele vai depender primeiramente de quão comprido era o material, porque quanto mais comprido, mais moléculas ele vai ter alinhadas. Então se você aumenta um tanto a temperatura, são mais moléculas que vão se afastar umas das outras. Então depende do comprimento inicial primeiramente, tá? Vai depender também do tipo do material, então vai depender do coeficiente de dilatação chamado alfa, tá? E também vai depender, logicamente, já que é uma dilatação térmica, da variação de temperatura, tá? Então, vou escrever aqui o que é cada um. Então, o ΔL é a dilatação ou contração, né? O L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação, e o Δθ é a variação de temperatura, tá? Ok? Bom, beleza. Agora vamos ver como que ficaria isso, então, se fosse outros tipos de dilatação. Se fosse, por exemplo, a dilatação volumétrica ou a dilatação superficial. Mesma coisa, então eu vou descrever a fórmula e vou mostrar como ela ficaria se fossem outros tipos. Então, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Se fosse a dilatação superficial, em vez de ser ΔL, seria ΔS, que é a de superfície, vezes a superfície inicial, vezes alguma coisa que eu vou guardar, vezes o mesmo Δθ. Ó, segue a mesma lógica, a mesma fórmula. Se fosse volumétrica, ΔV igual a V0 vezes alguma coisa vezes o Δθ. Mas agora, quem serão esses outros caras aí que eu não falei? No caso da superficial, tá? Em vez do alfa, eu vou ter uma dilatação em duas dimensões, né? Então eu vou ter 2 vezes alfa, só que o 2 vezes alfa a gente chama de beta, tá? Então, no lugar do 2 vezes alfa, a gente coloca beta, ok? E se for um material, como por exemplo o alumínio, né? O coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6. Né? Esse é o alfa, o beta vai ser o dobro disso, 44. E para a variação volumétrica, você deve imaginar que vai ser 3 alfa, né? que é uma dilatação em 3 dimensões. Só que o 3 alfa nós chamamos de gama. Tá? Então, no caso do alumínio, cujo alfa é 22 vezes 10 a menos 6, então ficaria 66 vezes 10 a menos 6. Ok? Bom, aqui a gente está quase finalizando. Só gostaria de fazer mais uns desenhos aqui para a gente entender bem aqui algumas coisas importantes que tem na parte teórica. Bom, primeiramente, então a dilatação linear, né, ela ocorre então só no comprimento. Então a gente costuma representar, né, uma barra, né, no seu comprimento inicial, né, que seria o L0, e aí você tem o que? A situação final completamente exagerada aqui, tá?
que seria o comprimento final da barra, e a dilatação ocorrida, né, como uma, digamos assim, um pontilhado aqui, que seria o ΔL, tá? Ok? Bom, uma coisa importante, como que eu faço para saber, como que eu faço para calcular esse L final e não o ΔL, porque a gente viu como calcular o ΔL. E se eu quiser calcular o comprimento final? Bom, se eu quiser calcular o comprimento final, é muito simples. Eu posso apenas fazer pegar o ΔL, né, calcular o ΔL normalmente, e eu somo ele com o L0, certo? Mas existe uma fórmula própria para fazer isso, caso você prefira decorar a fórmula, é a seguinte: o L final é igual a L0, deixa eu fazer um pouco melhor, senão vai caber. O L final é igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes delta teta, tá? Deixa eu ver se eu não estou confundindo. 1 mais alfa delta t, isso mesmo, tá? Na apostila eles usam o ΔT e o L maiúsculo, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, ok? Então, essa aqui é a fórmula. E ela é a mesma coisa, vai valer para a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Agora, só como um desafio, então fica para vocês fazerem isso, achar qual é a fórmula para as outras duas, né? E uma outra coisa, né? Isso é um desafio clássico. Se eu tiver digamos, uma chapa aqui de alumínio, tá? E eu coloco essa chapa de alumínio num forno, né, para aquecer. Se eu colocar essa chapa de alumínio no forno, é lógico que ela vai aumentar em todas as suas dimensões. Mas se essa chapa de alumínio tiver um buraco no meio, tá? Então imagina que essa chapa de alumínio tem um buraco no meio. O que vai acontecer com o buraco quando eu aquecer a placa toda, tá? Então fica esse desafio para vocês. E um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus os proteja nesse período de quarentena, que eu possa encontrá-los aí com saúde e tudo de bom para vocês. Até a próxima.